Olá, amigos. Mais um programa para informá-los da situação da PEC 300. E não é bem da PEC 300. O Senado aprovou a toque de caixa a PEC 41, que é uma proposta de emenda constitucional que se pode dizer de mesma natureza, de autoria do senador Renan Calheiros. Mas foi muito curioso o processo de aprovação dessa PEC. Ela estava adormecida lá no Senado da República e foi despertada pela grande mobilização da categoria de policiais militares e bombeiros militares, a grande mobilização popular feita em função das audiências públicas da PEC 300 em todo o país, 11 no estado de São Paulo, por exemplo. Essa mobilização mostrou a todos os parlamentares, mostrou aos deputados e aos senadores, que a PEC 300 vinha com muita força, que era uma proposição com grande força nacional, com grande capacidade de influir sobre os parlamentares e ser aprovada. Então o Senado, na pessoa do senador Renan Calheiros, colocou em marcha a PEC 41, que andava lá meio esquecida. E o processo de aprovação foi de tal modo rápido que o Senado efetuou 5 sessões num dia só. O regimento interno do Senado diz que deveria haver 5 sessões para votação em primeiro turno, 3 sessões para votação em segundo turno. Tudo isso foi feito condensadamente em um dia só. E foi votado em 2 turnos no mesmo dia. Eu já disse e repito, o propósito da PEC 41 é atropelar a PEC 300. Agora, elas têm similaridades. A PEC 41 foi aprovada com algumas modificações e emendas de plenário que a tornaram menos ruim para os policiais militares. Eu vou novamente explicar por quê. Por que ela é ruim? Primeiro, porque ela remete o piso salarial à lei. E essa lei é uma lei que terá que ser de iniciativa do chefe do Executivo Federal. Não poderá ser uma lei de iniciativa parlamentar. Sabe-se lá quando virá essa lei. E, ademais, teremos que começar novamente todo um processo de luta para obter essa lei, para obter o texto dessa lei e todo o processo legislativo novamente para aprová-la na Câmara dos Deputados. Ela não estabelece o piso no corpo da Constituição. Quem vai estabelecer é a própria lei. E, portanto, não há garantia nenhuma como aquela que buscávamos, uma garantia perene, uma garantia com duração no tempo, que seria assegurada se a norma estivesse no corpo da Constituição. E mais, o texto original estabelecia que o início da implantação, vou repetir, não é a implantação, é o início da implantação desse piso começaria em 2 anos. 2 anos para começar a implantar. Não é para estabelecer o piso que a própria lei vier a trazer. Isso foi mudado, foi amenizado, mas ficou em 1 ano. 1 ano para começar, se a lei for aprovada, porque se a lei não for aprovada, também não se sabe qual é esse piso. Então, disse um senador da República que isso pode acontecer mesmo sem a lei. Bem, eu imagino que possa acontecer, quem sabe por um decreto do presidente da República, mas não é garantia de nada. No entanto, a PEC 41 acabou tendo também modificações que aplicam aos inativos, não aplicam a pensionistas, como era proposta e como estava no texto da PEC 300. As pensionistas, portanto, se aprovada a PEC 41, continuarão a ser regidas pelo artigo 42, parágrafo 2º da Constituição da República, que remete a remuneração das pensionistas militares dos estados simplesmente à lei estadual. Então, tudo pode acontecer. Hoje, em São Paulo, por exemplo, essas pensionistas recebem, por força da lei estadual, 75% do valor percebido pelo militar falecido. E a PEC 41 também acaba trazendo aquilo que nós conseguimos estabelecer na luta pela PEC 300, que é o Fundo Federal para subsidiar parte dos custos dos adicionais salariais que os estados terão de suportar. Esse é o ponto positivo. Então, o que é que se vai fazer? Essa PEC 41 foi aprovada a toque de caixa no Senado e ela vem por aí como matéria votada do Senado. Deverá haver um processo de apensação de ambas as PECs. Para que ela seja aceitável na luta da PEC 300, nós vamos ter de trabalhar e convencer os parlamentares a modificá-la, incluindo aquelas âncoras que nós colocamos na PEC 300. Ou seja, incluindo o piso salarial nacional no corpo da Constituição. Eu repito, o piso da PEC 300 tem 2 âncoras hoje.
Primeiro é o atrelamento à escala salarial do Distrito Federal e segundo é o valor nominal em reais de R$ 4.500 para praças e R$ 9.000 para oficiais, que foi a solução encontrada no relatório do Major Fábio para estabelecer o escalonamento vertical. Então nós temos de lutar para modificá-la, incorporando pelo menos o valor do piso na Constituição e eliminando esse prazo tão longo de início de implantação. Eu vou me manter nessa luta nesse sentido. Quero deixar bem claro que a PEC 300 é que mobilizou a nação, que mobilizou os policiais militares, que mobilizou a opinião pública. E tudo que foi conseguido como fruto dela não pode ser entregue, eu vou usar a expressão com muita clareza, não pode ser entregue em favor de uma posição que, na verdade, favorece a oposição do governo à PEC 300, se nós aceitarmos a PEC 41 simplesmente do modo como ela acaba de ser aprovada no Senado. Então vamos tentar utilizar o que ela tem de bom e vamos trabalhar para incorporar a ela aquilo que a PEC 300 tem de mais importante para os policiais militares. A luta continua e nós vamos mantê-los informados.